Deixa eu tirar do pedestal aqui que a gente fica mais à vontade. Eu sou daquele que gosta de andar, viu, irmão? Daqui a pouco eu desço. Graças e paz a todos. Pessoal, primeiro eu queria expressar a honra e o prazer de estar aqui com vocês. Como o pastor Jonathan disse, eu vou me apresentar rapidinho para a gente já ir para a palavra, porque temos 40 minutinhos de conversa. Eu pastoreio a Shekinah, um ministério onde a matriz fica na cidade de Moreno, mas eu atuo na igreja em Abreu Lima. Estava falando o pastor Jonathan, ele disse, tu faz uma missão toda semana, de 3 vezes na semana, porque eu moro em Jaboatão, faz 41 quilômetros só para ir, e depois mais 41 para voltar. E eu atuo, através do ensino. Eu sou formado em teologia interconfessional, sou professor de missiologia, coincidiu do seminário Atos, na Igreja Batista Cavaleiro, e também no seminário Clima Acadêmico para todo o Brasil, à distância. Então, eu tive a oportunidade de convencer o pastor Jonathan, o qual me acolheu com muito carinho, já foi uma indicação de um amigo, para que a gente possa conversar nessa noite sobre missões. O que a pastora disse aqui, eu endosso tudo, porque eu costumo dizer, quando eu dou a introdução da aula de missiologia, o nosso campo missionário começa dentro da nossa casa. Às vezes a gente procura ir tão longe, e dentro da nossa casa a gente não tem acessibilidade de ver que tem pessoas que estão sedentas da palavra e que estão indo ao caminho da perdição. E às vezes a gente com o olhar tão distante e não tem dado olhado para aquele que é nosso. Amém? Então, depois de ditas essas palavras, eu queria que você, que está com as escrituras, ou a equipe da mídia, que conseguiu fazer um milagre naquela foto, não foi, pastor Jana? Minha esposa disse, essa equipe é boa. Abra no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 24. Eu converso que a priori pode parecer que não tem muito a ver esse texto com missões, mas na verdade eu queria tomar a liberdade para fazer uma pregação temática nessa noite, e aí eu vou não ficar tão preso à palavra, mas eu quero usar da mensagem subliminar, aquilo que o qual a exegese traz de dentro do texto, através da análise que o texto nos passa, para que a gente possa enxergar que a responsabilidade da missão está na mão de vocês, jovens. Amém? Todos comigo, Mateus capítulo 17, do 24 ao 27, assim diz a palavra do Senhor. Quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam os impostos das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram, o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? E Pedro respondeu, claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo, Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu, dos estranhos, Jesus lhe disse, logo, os filhos estão isentos, mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Amém? Sentado como está, curva a tua cabeça rapidinho e vamos pedir a Deus que pelo poder do Espírito abra o discernimento da igreja e do ministrador na noite. Deus misericordioso, eu te louvo mais uma vez. Senhor, a primeira parte nós entregamos a ti, fomos edificados pelo testemunho da tua serva. Mas agora, Senhor, estamos aqui para escutar a tua voz, não que não seja o teu servo,
mas que seja tão somente o abrir e fechar da boca do teu servo, e aquilo que foi revelado pelo teu Espírito, que só pode ser discernido pelo poder do teu Espírito, eu te peço, pelo Espírito que é testificado pela tua igreja, que tu abra o entendimento, escancare as mentes, para que possa ser edificada dessa palavra nessa noite. É assim que eu te louvo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria usar como tema para que o Cordeiro que foi imolado receba o sacrifício através das nossas almas. O texto que nós lemos como texto base, exatamente no capítulo 17 de Mateus, vai trazer uma conversa entre Pedro e alguns cobradores de impostos do templo, do período de Jesus. E eu queria voltar um pouquinho para o primeiro capítulo, para o versículo 1 do capítulo 17, porque começa mostrando Jesus com Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Logo em seguida vai dizer que Pedro vai descer com Jesus para a região da Galileia. Naquele momento, os discípulos, os novos que ficaram, estavam com um problema, porque havia pessoas, um jovem lunático que estava endemoniado, e que, segundo o pai, quando via fogo, corria para cima do fogo, e quando via água, se jogava para cima da água. Jesus chegando perto, o texto é bem conhecido, vai dizer que o pai pediu a Jesus que socorresse, que salvasse o filho, libertando daquela possessão demoníaca, porque os seus apóstolos não conseguiriam. Aí Jesus vai dizer: olha, incrédulos, até quando vocês vão me ter por perto? E logo em seguida vai dizer o texto que Jesus sai daquela região da Galileia e vai para Cafarnaum. Quando chega em Cafarnaum, alguns acreditam que era a cidade, né, de moradia de Jesus. Jesus estava na sua casa, e naquele momento Pedro é indagado pelos cobradores de impostos do templo, e não os cobradores de impostos de Roma, porque segundo a lei judaica da época, todo judeu tinha que uma vez no ano pagar 2 dracmas, isso que equivalia a 2 dias de trabalho, para que assim pudesse manter a organização e a sucessão do templo. E naquele momento, o cobrador do imposto vai perguntar a Pedro: e teu mestre não paga não? Aí Pedro vai dizer: meu mestre paga. Disse: então vamos lá. Quando chega o texto que nós lemos, vai mostrar que Jesus, já sabendo o que Pedro estava indo, Jesus começa a indagar Pedro: olha, Pedro, os reis da terra, quando cobram impostos dos seus filhos, e Pedro vai dizer, ou dos estranhos, claro que dos estranhos, ele diz: assim é no céu. Agora, para que esse povo não se escandalize, vai lá e pesca, e de lá tu vai trazer a moeda de dentro do peixe. E o termo usado lá na moeda é um estáter, que na verdade era uma moeda da influência helênica daquele tempo. E um estáter é o que valia a 4 dracmas, que dava para pagar o imposto de Jesus e o imposto de Pedro. Mas até aí vem a pergunta: mas o que tem a ver com missões? E o que tem a ver com jovens? Aí onde é que vai? Quando a gente vai fazer uma exegese do texto, a gente vai enxergar que nesse período, e foi uma coisa que quando o pastor me convidou, chegou na mente e eu toquei, vou tratar quanto isso. Nesse período, para que se pagasse o imposto do templo, era necessário ter acima de 20 anos de idade. Esse era o período para pagar imposto. Logo, se Pedro estava com Jesus e os demais apóstolos que voltaram para Cafarnaum, da região da Galileia, isso quer dizer que só Pedro era um homem acima dos 20 anos de idade, e todos os demais apóstolos eram
jovens adolescentes chamados por Deus para mudar a sua geração. Irmãos, isso muda toda a perspectiva da coisa, porque muitas vezes nós estamos esperando dos barbudos. Você está entendendo? Muitas vezes nós estamos esperando dos pastores. A pastora estava tratando ali, então eu estava me lembrando do meu campo missionário, do meu começo. E eu estava dizendo ao pastor, eu comecei dentro das favelas, eu comecei dentro da comunidade. Eu comecei escutando um povo que está aí fora, que precisa de ouvidos para ser escutado. Muitas vezes chegamos na casa das pessoas querendo falar, mas as pessoas estão precisando ser escutadas. E depois que essas pessoas tiram as suas angústias, as suas ansiedades, que põem para fora, aí ela quer uma solução. Aí você vem com Cristo. E é assim que se faz missão. Aí quando você começa a entender dessa realidade, dessa responsabilidade, você vai ver o período de missões do apóstolo com Jesus de 3 anos e meio, e você vai poder entender que muitos daqueles que sofreram toda aquela primeira perseguição até a ressurreição de Cristo, e pós a ressurreição de Cristo, ainda eram homens ou jovens, mas bastante jovens, que estavam dispostos a dar a vida por uma causa que foi colocada dentro da cabeça dele, e ele a partir dali aprendeu a ser discípulo. Porque, irmãos, aprenda uma coisa, não se trata de vir na igreja, nós não somos telespectadores, mas nós fomos chamados para ir e pregar o evangelho a toda criatura. E é isso que nos diferencia e que nos faz realmente ser igreja, nos manifestar através do Espírito Santo, ao ponto do que o povo veja Cristo em nós. E aí a gente começa, quando a gente vai trazer o reflexo de grandes homens deste mundo que pisaram sobre essa terra, ao qual pelo poder do Espírito Santo pode mudar a sua geração, o seu povo. Quando a gente vai dar uma voltinha no século XVIII, no século XIX, talvez aquele século foi o século dos grandes missionários e dos grandes avivalistas. Mas a gente tem que entender que nós estamos vivendo um período da promessa, e essa promessa é para o nosso tempo. Quem já ouviu falar aqui num jovem chamado David Mateus? Alguém já ouviu falar? O David, ele é de Miami, Estados Unidos, e David largou a América para vir para o Brasil, porque ele disse que Deus disse a ele que está para surgir um grande avivamento nessa terra. Porém, a gente tem que entender qual é o nosso papel aí. Porque para que esse avivamento que Deus quer que seja manifesto, que Billy Graham, na década de 70, veio no Maracanã falar dele, que homens como o apóstolo Hermínios, Luiz Hermínio veio trazer também, dizendo que está chegando, a igreja precisa se posicionar na sua torre de vigília e começar a voltar, a retroceder, porque a igreja é a única instituição que cresce retrocedendo. E eu não estou querendo retroceder aqui para que a gente fique preso nos dogmas da igreja, mas que a gente possa voltar para a comunhão, para o partir, para a oração e para a doutrina dos apóstolos. A responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha. E a gente aí tem que voltar e começar a descer e buscar realmente de Deus o verdadeiro avivamento, que não está no pulo, que não está no grito, mas o verdadeiro avivamento está no arrependimento do poder através do Espírito Santo, para que ali Deus encha o homem e a gente possa realmente sair por essas portas e fazer a diferença no nosso campo missionário. A gente está vivendo talvez um período de escassez e talvez um maior período de ataque que a igreja brasileira tem sofrido. Os pastores sabem disso, lidam com isso. Nas universidades, os jovens chegam dentro da faculdade, saem do departamento
da escola bíblica e quando chega dentro da faculdade vira ateu. Isso é números. A cada 100, 70 apostata da fé. E por que isso acontece? Porque a igreja ainda não entendeu o seu papel e o seu lugar na sociedade. Irmão, o campo é grande. Às vezes a gente fica se perguntando, mas para onde eu vou e como é que eu faço? Deixa eu te dizer, quando eu entreguei minha vida a Jesus, foi numa quarta-feira, no domingo, eu já estava com excesso de gente dentro do meu carro, trazendo dentro da igreja. É assim até hoje. Até hoje. Já pastor, ministério, consolidado, mas assim até hoje. Porque a chama do desejo de ver vidas transformadas está exatamente naquele que é salvo. Você dá do que você tem. Então, quando Jesus disse, aquele que estiver em mim, dentro deles jorrarão rios de águas vivas, correrão rios de água viva, é exatamente porque vida gera vida. Quando você pega uma cumbuca de gelo, aí você abre numa cumbuquinha só, um pedacinho só de gelo, e você derruba a água, bem pouquinha, pode esperar, ela vai indo para outro bloquinho, outro bloquinho, outro bloquinho, outro bloquinho, outro bloquinho, e ali vai preencher toda a bandeja de gelo. E essa, eu talvez não tenha outra melhor explicação para lhe dizer que você precisa se encher para que você possa transbordar, que para aí sim, o Espírito de Deus poder atuar na sua plenitude sobre a sua vida. Porque às vezes, pastora, pensam que é só para os pastores, como ela disse. Às vezes, achamos que o missionário é exatamente aquele que está na África, ou está no Afeganistão. Não, irmãos, esses também são. Mas tem missionários que estão dentro da escola. Deus lhe chamou, jovem, para ser missionário dentro da escola. Tem missionários que estão dentro da sua casa, porque Deus lhe chamou para que você transforme a vida do seu marido, a vida da sua esposa, a vida dos seus filhos. Isso é evangelho. E é essa a realidade a qual nós viemos conversar, ou eu vim conversar com vocês nessa noite. A gente clama, a gente deseja, a gente precisa, mas a gente tem que saber qual é a nossa base, onde a gente, o ponto de partida, e o ponto de partida é exatamente retrocedermos para Atos 2, nos enchermos, nos reunirmos, nos clamarmos e podermos derramar. Irmãos, o evangelho, ele é feito por maioria jovens. Ou você não se lembra de Daniel? O jovem Daniel que saiu escravo da Judá para ser cativo na Babilônia, no período do rei Joaquim, conforme o capítulo 1 do livro de Daniel. Aí, agora, a gente, por muitas vezes, a gente se lembra, mas a gente esquece dos parâmetros. Que parâmetro? Não comungar com a mesa do rei. Os manjares do rei não podem estar no nosso meio para que nós tenhamos do avivamento. Tinha muita gente, tinha muitos jovens, todos belos jovens, mas quando Daniel chegou naquele lugar, junto com Sadraque, Mesaque, Abidenego, naquele momento eles disseram, olha, o negócio aqui vai ser assim, a gente não comunga com a mesa do rei. Foi até Arioque, né, conversou com ele e disse, olha, libera para mim, que a gente quer comer só legumes e água para se apresentar ao rei. Diante de uma Babilônia corrompida e que desejava corromper aqueles jovens que foi levado cativo para aquele lugar, naquele momento, Daniel disse, com os manjares que estão nessa terra, eu não comungo. Esse é o primeiro parâmetro, essa é a primeira barreira. O outro parâmetro era não se dobrar. Quando, no capítulo 3 de Daniel, que chamaram para que todos se dobrassem diante da estátua do rei, Sadraque, Mesaque e Abidenego ficou de pé. Jovens têm que entender a responsabilidade de não se dobrar diante dos ataques na escola, diante dos ataques nas faculdades e muitas vezes diante dos ataques no meio dos colegas, no meio da rua. A gente tem que estar pronto e de pé. E aí deixa todo mundo se dobrar.
Eu confesso que às vezes nos coloca em posição de timidez, mas a gente tem que entender a quem a gente honra, porque quando eu me pergunto que tinha multidão, todo mundo se abaixa, e aqueles homens começam a olhar um para o outro e dizer, eu não vou me abaixar. Se tu quiser te abaixar, o problema é teu. A outro dizia, se tu te abaixar, quem sabe é tu. Agora eu não vou. Tu não vai não, eu não vou não. Também não vou não. Então ninguém se dobra. E quando todos se dobraram, estavam os três lá de pé, meu amigo. De pé. Então, a gente tem que ter esse entendimento como jovens, que Deus nos chamou para essa geração e para que a gente possa influenciar, impactar sobre a vida de outros jovens, ou vida de outras pessoas. E aí a gente tem que entender, para que isso aconteça, e para que o povo veja respaldo através das nossas vidas, a gente se aparta dos manjares que essa terra manda, e a gente se coloca de pé, quando essa terra nos colocar, para que a gente se dobre. Outro jovem, ao qual muitos olham, e talvez pelo aquele livro grande do profeta Jeremias e as suas lamentações, o profeta Jeremias vai dizer, o começo do texto, que quando Deus chamou Jeremias, em algumas traduções que Jeremias era uma criança ou um menino, mas na verdade a palavra ali no hebraico, de menino até 20 anos, o começo da idade adulta, ela é a mesma, porque a língua hebraica é uma língua muito pobre. Então, Jeremias, ele era um jovem chamado por Deus, pronto para dar a vida pelo que Deus colocou sobre as suas mãos. Agora, a gente tem que entender que há um processo, e por muitas vezes no mundo tão dinâmico, competitivo que nós estamos vivendo no contemporâneo, na contemporaneidade, a gente precisa saber que Deus tem o seu tempo para cada um. Hoje a gente estava num curso para os líderes da igreja, ao qual eu escrevo, e estava tratando sobre os apóstolos. Um negou, outro correu, outro foi para outro lado, porque Deus tem seu tempo para tratar com cada um, na sua devido momento, mas uma coisa aqueles apóstolos tinham em comum, todos eles amavam. Jovem, é preciso amor. É preciso amor. É preciso amor. Por isso que, quando no capítulo 7 de Lucas, quando aquela mulher pecadora, que o texto vai dizer, que era uma prostituta, Simão fariseu, Simão, se fosse profeta, ele sabia que estava beijando, e naquele momento, Jesus vai dizer, um me deve 500, outro me deve 50, perdoei os dois, quem é que está mais grato? Claro, quem pouco 500, ele disse, é ela, ó, quem mais amou, que está pronto para dar a vida, quem mais amou. Eu fico olhando para Pedro naquela circunstância, no mar, à volta de Pedro, tu me ama, Pedro. Pedro ama, tu me ama, Pedro. Pedro ama, tu me ama, Pedro baixou a cabeça, se lembrou que tinha negado pela terceira vez, tu sabe de todas as coisas. Tu sabe, ele disse, eu sei, agora tu me ama, apacenta minhas ovelhas. Vocês foram chamados para apacentar as ovelhas do Senhor. O pastor de vocês conta com vocês para que essas cadeiras possam estar repleto de pessoas, porque nós começamos a nossa missão quando nós desejamos trazer mais um para dentro da casa do Senhor. E isso só acontece para quem ama. Isso só acontece para quem ama. Onde está a idade diante do Espírito? Aonde está a idade? Quando o pastor chegou para mim e disse assim, você vai pregar para jovem, agora também tem uns jovens aí de 50, de 40, eu digo, vou pregar para mim mesmo. E aí, eu estava vendo, João, 84 anos, sai da ilha de Pátimos, aí vai dizer, o pai da igreja, um bispo, me esqueci o nome dele agora, e esse bispo de Alexandria, ele vai escrever que um jovem, quando João chega de Pátimos, fica sabendo que aquele jovem que estava na igreja, saiu da igreja e foi ser bandido, e era o líder dos bandidos. João se permitiu ser levado pelos bandidos que era comungava com ele, até ele, para simplesmente pregar ele, resgatar ele, trouxe ele de volta para a igreja. Isso é amor, irmão. Isso é amor. Isso é amor. Agora, de onde surge o amor? O amor surge com relacionamento.
Como é que você pode amar um namorado se você não conhece o namorado? O esposo, se você não conhece a esposa. Por isso que Cristo é o noivo, nós somos a noiva. E nós só amamos se nós tivermos realmente em um relacionamento constante com Cristo. E aí nós vamos ver o que aconteceu com David Brainerd. Porque aquilo ali foi uma coisa extraordinária. Talvez poucos escutaram a história de David Brainerd. Quem quiser comprar, é fácil procurar pela internet o diário de David Brainerd. David Brainerd, ele era um missionário americano, estudava na Universidade de Iowa, e David Brainerd, ele resolve ir pregar para os peles vermelhas índio-americanos. E David Brainerd, quando ele tem essa escolha, ele fica sabendo que ele sofria de tuberculose. E o médico que analisou, uma vez que alguns acreditam que Jonathan Edwards era o sogro dele, o analisou, porque a filha cuidava dele, o analisou e disse que ele não tinha mais jeito. Quando você ler o diário de David Brainerd, ao qual John Wesley diz que todo pregador tem que ler esse diário, você vai ver a angústia de um homem que orava 5, 6, 7, 10 horas no dia, tossindo e o pulmão saindo pela boca com os focos de sangue. E a preocupação dele era quando muitas vezes a dor passava dos limites que ele não podia orar. Isso é amor, irmão. Isso é amor. Não é outra coisa. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente tem justificativa para não fazer a obra do Senhor. Mas quem aqui nunca se apaixonou? E quem está apaixonado quer estar perto. Quem está apaixonado passa horas, olha, no telefone. Porque quer escutar a voz. Porque quer falar. David Brainerd amou. David Brainerd amou. O diário dele é uma angústia. Quando você lê o diário dele, Deus pega esse homem e coloca no meio de um povo ímpio, os índios com suas culturas pagãs, e entrega para ele como intérprete, porque ele não sabia falar a língua dos índios, um alcoólatra. Aí a angústia dele maior ainda é que de manhã bem cedo, quando ia sair, estava o cara bêbado na porta da casa dele, e ele tinha que pregar o evangelho, e tinha que pregar para o cara que nunca se converteu, e era o intérprete. Às vezes, pastor, nós olhamos essa quantidade e achamos que é pouco. É não, irmão, é não, é não, é não. Você vai ver o diário de David Brainerd, quando tem 40 pessoas, ele se alegra escrevendo, dizendo que tinha muita gente. Quando tem 70 pessoas, ele diz que chegou no ápice. Vai dizer uma história que, nos relatos dele, que uma índia escutando de que outros índios estavam se convertendo, chegou no meio do culto, sentou e começou a zombar. Naquele momento, ele abriu as escrituras, começou a pregar, disse que quando o cara começou a pregar, irmãos, 29 anos de idade, a mulher se jogou no chão e começava a clamar, dizendo a Deus: misericórdia, misericórdia, eu sou uma pecadora, me perdoa. Avivamento. Avivamento. O Espírito de Deus traz a revelação quem nós realmente somos quando nós estamos avivados, e principalmente o desejo que manifestou na mulher de Samaria, que quando bebeu da água disse: agora eu vou jorrar, fica aí que eu vou buscar todo mundo para te escutar. A gente precisa buscar esse avivamento. E como? A gente precisa de companheiro de oração. Quem é o seu companheiro de oração? Eu tenho o meu. Quem é o seu companheiro de oração? Quem é que você descansa dizendo: eu estou coberto pela oração dele? Quem? A igreja precisa se reunir, a igreja precisa buscar, a igreja precisa voltar, a igreja precisa descer novamente, retroceder, cair nos pés do Senhor, para que possa viver a promessa para essa terra, porque essa terra é um celeiro de profeta, essa terra é um celeiro de evangelista.
Essa terra alimenta a África, essa terra alimenta todo o Oriente Médio, essa terra alimenta a Europa, essa terra alimenta as Américas, através dos missionários cristãos que estão prontos para dar a vida por essa terra, por Cristo. Deus, irmão, é Deus, e a gente precisa voltar a isso, e é exatamente por isso que eu estou aqui, para poder contribuir para com a vida de vocês, para que quando vocês saiam daqui, o meu desejo é que vocês não durmam, mas fiquem batendo na tecla. Porque sabe como começou comigo? Igreja Evangélica Sião e Moreno. Estou eu sentado, chegou um pastor, talvez alguns possam conhecer, apóstolo Ebenezer. O cara, quando começou a pregar, o cara disse assim, ó, está na hora de voltar a subir um monte. Quando eu saí, eu disse, meu Deus, hoje eu vou para a vigília, vou fazer uma vigília em casa, depois da pregação do cara, vou fazer uma vigília em casa. Quando eu saí, que estava no caminho, um pastor amigo meu, na época eu não pastoreava, Lívio, está tendo uma campanha lá no monte, que o irmão está com tumor na garganta, e eu estou subindo agora, tu vai? Eu digo, é tudo o que eu queria, monte, tudo que eu queria, e de verdade, o meu desejo pelo Espírito Santo de Deus, é que através dessas palavras, você saia se perguntando o que você vai fazer quando sair daqui, quando chegar na sua casa, se é se dobrar e se entregar a Deus, ou somente botar a cabeça no travesseiro e dormir, porque se isso acontecer, eu falhei com minha missão. Essa é a realidade, a gente precisa gerar o fogo, que por muitas vezes está adormecido dentro da gente. A gente precisa voltar. Muitos missionários tiveram, mas eu queria só falar de alguns. Talvez você não escutou também de um homem chamado David Lindenberg, um escocês que foi para a África, ainda jovem, pregar o Evangelho. Ele trabalhava com plantas, era um médico naturalista. Vai dizer que quando esse homem morreu, que foram levar o corpo novamente para a Inglaterra, os nativos passaram a faca no coração dele, arrancaram o coração dele, isso o corpo pode levar, mas o coração dele é dessa terra. O corpo pode levar, agora o coração fica, porque foi aqui que ele depositou o coração. Mas segura aí que ainda tem mais. Pegaram o corpo dele, colocaram enterrado, colocaram junto aos reis da Inglaterra. Passado alguns anos, missão para aquela localidade. Os missionários chegaram e começaram a falar de Jesus. Quando começaram a falar de Jesus, aí os nativos disseram assim, eu conheço esse homem, ele esteve aqui com a gente. Aí o missionário disse, não, esse não, rapaz, aqui quem teve foi David. Esse não, esse é de 2000 anos atrás. Foi esse mesmo que teve aí, o que você está dizendo, fez tudo isso aqui. E aí, como é que olha para vocês? Será que quando olham para a gente, quando alguém chegar no ambiente onde a nossa planta do pé é pisado, ei, Cristo teve aqui. Cristo teve aqui através dela. Cristo teve aqui através dele. Cristo teve aqui. Porque exatamente era essa a perspectiva de David. Quando pôs os pés naquela terra, trabalhou e amou. Porque o parâmetro é amar. Quando você entende o quanto você foi perdoado. Não era porque, eu fico pensando, não era porque o Simão fariseu não tinha muito pecado, não. Porque ainda que a gente não faça nada, se a gente respirar, a gente está pecando. Está pecando. Eu estava vendo uma neurocientista falando, dizendo, o cérebro da gente tem vida própria. Ele pensa quando a gente não quer que pense. Quando a gente não quer que pense. Muitas vezes a gente está focado em orar e o cérebro está pensando em outras coisas, tirando a nossa concentração. E isso é o suficiente, segundo a Bíblia, para que nós estivéssemos transgredindo diante de Deus. Simão era tanto pecador quanto aquela prostituta. O problema é que a prostituta amou mais. Amou mais. Simão achava que era só 50, porque era um fariseu.
E aí eu queria encerrar agora com os moravianos. Com os moravianos. Na antiga Alemanha, próxima à região da Bavária, existia a Morávia. E a Morávia, antes ainda da Reforma Protestante, existia um grupo de cristãos que clamavam e adoravam a Deus e se posicionava contra tudo que Roma colocava de pé, que era heresia diante da palavra. Porém, um rei católico, ele invade as terras dos morávios e a partir dali ele mata 15 dos seus líderes decapitados. E após aqueles 15 que foram mortos, escravizou todos os morávios. Os morávios começou uma campanha de oração. E a minha pergunta é: qual foi a tua maior campanha? Quanto tempo tu está disposto a orar? Porque eu preciso te dizer, para que houvesse o avivamento dos moravianos, foram 100 anos sem cessar a oração no céu. Ela ora, quando ela termina ela ora, quando ela termina ela ora, quando ela termina ela ora, e ora, e ora, e ora, e ora, e ora, e aí vai repetindo, 100 anos dividido em células, em grupos separados, porque faziam isso escondido. Até que o Espírito Santo de Deus reconheceu aquele choro, aquelas cabeças decapitadas, aquelas mortes que ocorreram e a escravidão daquele povo. E tão somente do Espírito, porque homem nenhum tem autoridade para fazer avivamento. Tão somente o Espírito jorrou. Talvez alguns perguntam: mas eu não falo bonito como pastor, mas eu não sei pregar. Ei, deixa eu te dizer, primeiro missionário morável dos coveiros, vai pregar. Vai pregar. Os morávios foram que converteram John Wesley. John Wesley, nascido dentro da igreja, filho de crente, vai para a América pregar, se frustra, mas vai dizer que no meio do caminho, na viagem, o mar está revolto. Quando todos pensam que vai afogar, John Wesley escuta uma voz, um povo dando glória a Deus e aleluia, dentro de um recipiente ali do navio. Quando olha, e meu Deus, o que é que acontece com aquele povo? Passou-se o período ao qual o mar se aquietou. E aí Wesley foi lá conversar com os moravianos e perguntar: por que enquanto todo mundo tinha medo, vocês adoravam a Deus? E os moravianos disseram, com crianças dentro do barco: porque a gente estava alegre, porque a gente viu que estava perto, chegado a hora de nós nos encontrar com o nosso mestre. Irmão, é o mesmo espírito de Paulo que disse lá em Filipe: olha, eu não sei, porque para mim é melhor estar com Cristo, mas vejo que vocês precisam de mim, mesmo sendo melhor estar com Cristo. E o Wesley volta para a Inglaterra frustrado. Me pergunto se ganhou uma alma, e se perguntando se era crente. A partir daquele encontro com os morávios, John Wesley revolucionou a Inglaterra do seu tempo. A cada 6 casas na Inglaterra de Wesley, uma casa era um prostíbulo. A cavalo, um homem foi valente para rodar toda a Inglaterra e transformar uma nação. Talvez você ainda não entenda o que está dentro de você. Talvez você ainda não entende o que Wesley teve que entender. Vamos voltar. Se eles têm, está dentro de mim, eu preciso descer. De agora por diante, a gente se reúne para meditar na palavra, para orar e para jejuar.
Por isso que o texto do capítulo 17, Jesus vai dizer: porque tem batalha que só se vence com jejum e oração. Então você precisa voltar a jejuar, você precisa voltar a descer, você precisa voltar a orar. Desavivamento dos morávios. E aqui eu concluo. 2 jovens, sabendo que tinha uma ilha no norte da Índia, ao qual de um proprietário britânico. E esse homem, ele ainda era ateu. Chegaram até esse homem e pediram a esse homem para ir até a ilha, ao qual tinha cerca de 3.000 escravos africanos vivendo naquele lugar para morrer. E naquele momento, quando aqueles jovens foram conversar com aquele homem disse: não há sequer um clérigo, um padre, um pastor que realmente queira ir no lugar daquele. Eu não vou pagar a passagem para vocês ir. Se vocês quiserem pagar. E esses jovens disse: paguem. Eu estou me vendendo como escravo para ir para aquele lugar. Irmão, passou o tempo, chegou o dia da viagem. Todos os familiares daqueles 2 jovens, muitos angustiados, outros chorando. E naquele momento um perguntou: por quê? Por quê? Não vai ver mais pai, não vai ver mais mãe, não vai ver mais irmãos, agora vão viver como escravo. E aqueles jovens entraram dentro daquele barco. E chegando dentro daquele barco, quando o barco já se distanciando, eles levantaram as mãos e responderam: para que o cordeiro que foi imolado receba o sacrifício através das nossas vidas. Ei, jovem? Aleluia! Eu estou falando jovem aqui de 80 para baixo, porque a juventude está no espírito. Você está pronto para glorificar a Deus através da sua vida, independente da circunstância? Porque esse é o papel de quem amou. Esse é o papel de quem foi chamado para servir. Por isso, doe-se, rompa. O campo missionário de vocês são seus pais, são seus irmãos. O campo missionário de vocês são seus amigos na escola, na faculdade, na rua, aonde a planta dos seus pés pisarem, vocês foram chamados para florescer. Essa é a palavra de Deus para essa noite. Que o Senhor possa abençoar a cada um de vocês, e que de verdade, assim como um dia aquele apóstolo pregou e eu saí angustiado, me perguntando o que eu estava fazendo na igreja, e a partir daquele momento eu saí procurando gente pelo meio da rua para acolher. Pegava a pessoa, levava para casa, dá banho, dizia à esposa: dá comida aí, pronto, agora vai-se embora. Falava de Jesus e segue. E depois dava um número de telefone e escutava. Voltei para minha casa. Porque talvez você não saiba, mas muitos que vivem na rua têm teto e têm casa, mas por problemas de guerras vencidas por Satanás dentro dos lares, eles escolhem viver mendigando de quem está dentro do lar. Satanás deseja destruir a família. Agora você é a barreira ao qual Cristo escolheu para guerrear essa guerra, como Pedro, como João, como Natanael, como Mateus, como Judas Tadeu. Amém? Que Deus abençoe. Foi um prazer estar com você. Eis-me aqui. Vamos ficar de pé, igreja.